os meus sentimentos, os meus pêsames para a família daquele senhor João Silva que vivia na minha freguesia e que ia para um aniversário e que faleceu por este assalto terrível que nos entristece. 1, 2, 3. É uma troika. Outro? Bom, está dito. É uma troika de 4. Cidadania e debate de 15 em 15 dias na Saleia TV. Hoje não temos uma baixa, temos apenas uma ausência. O Nuno da Câmara Pereira anda por Espanha. Desejamos boa estadia, que volte rápido e que não se esqueça dos amigos, que tragam um presuntozinho, daquelas coisas. Temos connosco o Guilherme Concilião e o Alexandre Almeida. Vamos ao minuto prévio, Guilherme. 30 segundos. Eu acho que os nossos governantes deviam se preocupar mais com o país real, mas infelizmente os nossos governantes de esquerda, neste caso, não quer dizer que os de direita também não tenham defeitos, só têm preocupações com os casamentos com pessoas do mesmo sexo, adoção de filhos com pessoas do mesmo sexo, agora querem a eutanásia. Epá, são tudo temas que temos que respeitar, que aceito que possam existir, epá, mas preocupa-se com o país real neste momento e depois, quando o país estiver melhor, vamos a essas situações. Quero chamar a atenção para este assalto que aconteceu há 2 dias, ontem, aliás. Nós estamos a gravar na segunda-feira. Exatamente. E por conseguinte, é preciso começar a repensar este país para ver se conseguimos que não hajam estas mortes de pessoas inocentes e que continuemos a ser fustigados com assaltos à mão armada, com mortes Eu acho que estes partidos, em vez de se preocuparem com os casamentos e com essas situações, deviam se preocupar com a violência doméstica, porque é que ela acontece. E aqui vai os meus sentimentos, os meus pêsames para a família daquele senhor João Silva que vivia na minha freguesia e que ia para um aniversário e que faleceu por este assalto terrível que nos entristece. E eu penso que os nossos governantes têm que começar a olhar para a criminalidade neste país. Era só isto. Boa tarde a todos. Eu reitero as palavras do meu colega Ponce Leão e realmente dar os meus sentimentos à família do sintrense que faleceu ontem naquele terrível assalto aqui em Loureiro. E também aproveitar para dar os meus sentimentos às famílias daquelas 2 crianças aqui também de Rio de Moro que faleceram quando a mãe, num ato possivelmente deslocadas, levou até à praia de Caxias e as afogou. Sabe Deus por que razão, com razões ligadas com algo familiar, que espero que agora as autópsias possam provar e não apenas ficarmos com esta ideia de que alguma coisa corria mal, mas sem concretizar nada, lança a suspeita de uma maneira muito pouco inteligente. Queria também dar os parabéns a uma moradora aqui da Tapada das Mercês, a dona Liliana Melo, que sendo mãe de 10 crianças, a quem o Estado lhe retirou os 7 mais novos, veio agora ver o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem condenar o Estado português por violação dos direitos humanos, num ato que para mim finalmente repor, para mim que não sou jurista, mas acho que é do bom senso, retirar 7 dos mais novos de 10 filhos que alguém tem, colocá-los numa instituição que custa uma fortuna. Cada uma dessas crianças, estando numa instituição, custa para cima de 1.000 euros por mês a cada uma dessas crianças, por cada uma dessas crianças ao Estado português. O mesmo Estado português que, perante o apelo desta mesma cidadã, que tem 10 filhos, não lhe foi capaz de dar o mínimo para ela ficar na sua casa, criar os seus filhos no seu ambiente familiar. Acho que isso prova que o Estado, além de ter poder, tem que ter sensibilidade. Porque isto de ter poder, ter um músculo muito grande e não ter cérebro a acompanhar, não interessa muito.
Antes, pelo contrário, eu gostava de dar os parabéns à dona Liliana Melo por ter a coragem, num país que passa por um inverno demográfico, ter a coragem de ter 10 filhos, coisa que já não se via há muito tempo. Mas eu gostava de apelar à memória de muitos de nós, de pensar que as nossas avós e as nossas bisavós tinham facilmente 8. A minha avó teve 8. Minha também. Pronto. Morreram, teve 11. Portanto, nós vivíamos num país que até há pouco tempo ter filhos era um sinal de enorme vitalidade e enorme riqueza. Hoje vivemos num país que é quase filhófobo. Não sei se isto existe, mas no sentido de passa a existir. Ou seja, parece que ter filhos é algo prejudicial à vida das pessoas. A carreira, os tempos, é uma chatice, dá muito trabalho, dá muita despesa. Esta senhora ousou ter 10 filhos. E porque contrariou o Estado, quando uma assistente social lhe foi dizer laqueie as trompas, senão nós tiramos-lhe o rendimento, tiramos-lhe um subsídio do Estado, é uma afronta a esta coragem, é uma afronta ao Estado português neste sentido de que é uma pessoa de bem, deve ser uma pessoa de bem, e um funcionário do Estado não pode dizer você laqueia as suas trompas porque nós achamos que a senhora tem filhos a mais. E pelo contrário, retira-os, custando mais a esse mesmo Estado. Do que se desse um subsídio. Do que se desse um subsídio para ela tomar conta deles. Ora, se mais de 1.000 euros por cada um dos 7 custa nas instituições que os acolhem agora estas crianças, então os 7.000 euros à senhora não era preciso, ela não pediu isso. Peço desculpa por me ter alongado. Queria neste rol de também só de dar mais 2 notas, uma nota, perdão, que é dizer e dar os parabéns aos Parques da Lua, Monte de Sintra, Parques da Lua, estou a dizer bem, o certificado Monte da Lua, o prémio pela gestão florestal da Soil Association, pelas melhores práticas sociais e ambientais. Portanto, nós temos aqui um monumento, uma área de inveja a nível mundial, mas as pessoas que lá estão conseguiram ainda, e mais uma vez, porque se têm sido prémios repetidos, manter aquela zona em elevado nível de qualidade e também receber um prémio por isso. Espero, já agora, a talho de foice, que alguém que esteve neste posto de tomar conta deste património gigante e que agora está no CCB não sofra algum tipo de represália por politicamente querer ser retirado de lá. Pois, tenho pena. Se me permite só uma à parte, também eu congratulo-me com esse prémio, mas também a receita que os parques Sintra, Monte da Lua têm, também não pode ser, porque eu há pouco tempo contactei o Parque Sintra, Monte da Lua, porque gostaria que os meus idosos de São João das Lampas, que eu faço 10 passeios por ano, gostaria que os meus idosos vissem todos a Pena, que é a Luz, todos os palácios, e pedi que me fosse feito um desconto especial para esses meus idosos. E, lamentavelmente, não há acesso a estes descontos e a Junta de Freguesia não consegue suportar 40 idosos de cada vez, são 400, a pagar 10 euros por cada entrada. Por isso é que a gente não pode visitar os nossos parques Sintra, Monte da Lua. Eles estão virados só para os estrangeiros, porque é os estrangeiros que deixam cá o dinheiro e com a receita colossal que os parques Sintra, Monte da Lua têm neste momento ao longo do ano, outra coisa não seria de esperar. Deem-me a mim os milhões que eles ganham por ano, eu também de certeza absoluta que fazia um parque Monte da Lua lá na Quinta das Bruxas, em São João, vocês viam que aquilo até era bordado a ouro. Antes de começarmos ao assunto de hoje, deixem-me só também dizer duas coisas escolhidas daqui. Uma é registro, não sabia que uma criança institucionalizada custa 1.000 euros. Mais de 1.000 euros. Depende da instituição. É engraçado também que as famílias. Isto é um exemplo como as coisas são mais caras, se calhar a vida do Estado, porque não há pai que gaste 1.000 euros com o filho durante o mês, não viu nada que aguentasse. Mas é elevado, é elevado. Eu também queria fazer um apelo, era que tu não fizesse isto que aqui acabei de ouvir. Vamos lá ver. Eu conheço centenas de jovens, se formos aí pela rua,
que nunca foram aos monumentos de Sintra. Nunca foram. Nunca foram. E nós, quando saímos aí pela Europa fora, reparamos que os municípios têm entrada gratuita nos museus do seu concelho. Eu sei que em Sintra os municípios podem lá ir ao domingo de manhã. Sim. Eu recuso-me a ir. Isso é como eu fazer uma festa lá em minha casa e dizer aos meus amigos: epá, mas aquilo é tudo gente importante, vocês podem lá ir, mas comem no cozinho. Porque a verdade é esta, os estrangeiros enchem aquilo e tal, os municípios de Sintra são maltratados pelos parques de Monte. De qualquer das formas, parabéns por receberem o... Isso é sem dúvida. Porque pelo menos não maltratam o parque, isso já é bom. Posso falar aqui uma chega? Claro. O mesmo Estado que retirou estes 7 filhos à Liliana é o mesmo Estado que se prepara, eu não sei se isto vai acontecer, portanto pode ser uma antecipação de algo que não vai acontecer, mas que está a ser discutido em sede de orçamento o desconto das despesas de animais domésticos no IRS. Exatamente. Ou o pagamento do aborto a pessoas que... Exatamente. Para isso há dinheiro. Há qualquer coisa aqui que tem a ver não tanto com a gestão da coisa pública de uma maneira... Eu não quero estar toda a gente contra mim, Alexandre, mas eu não sou contra o aborto, mas em situações muito especiais. Agora, é muito bonito estar em casa a fazer filhinhos, ou no automóvel, ou no vão da escada do emprego, e depois, para ninguém saber, vai-se abortar e o Estado paga. Isso não contem comigo, é como os refugiados. Ainda bem que eles não gostam de vir para Portugal, não temos cá nenhum. Mas o senhor do Dr. Basílio Horta tinha 400 mil para os refugiados, por acaso tem sorte que não quer nenhum para vir para Sintra e não consegue ter nenhum refugiado cá em Sintra. Ora bem, assunto 2. O assunto 2 é proposto pelo espectador Nuno Maior e refere-se ao seguinte. Em Sintra não existe, não foi nomeado um provedor do município. É este o assunto que eu gostava de ver aqui discutido. Se devia ou não de haver um provedor do município e se devia ou não ter sido nomeado. Guilherme, posso começar eu? Olha, eu acho que existe um regulamento do provedor municipal. E, inclusive, numa assembleia, das últimas assembleias municipais, houve um deputado, que eu agora não posso precisar, mas penso que do PSD, que inquiriu o Sr. Presidente da Câmara para quando é que o provedor do município era nomeado, não, era eleito pela Assembleia, porque já íamos no segundo mandato e acho que, em informação agora recolhida aqui do meu colega Alexandre, acho que o provedor do município, pelo regulamento, é obrigado a ser eleito 30 dias depois da instalação da Assembleia Municipal. Então já falta pouco. Pois, falta pouco para acabar, talvez um mês antes E também porque esse deputado, portanto, inquiriu o Sr. Presidente para saber quando é que haveria uma situação obrigatória, é do regulamento municipal, faz parte. E o Sr. Presidente não se mostrou muito satisfeito e penso que não quero mentir, penso que teve um à parte do género, se não foi assim, foi parecido. Está bem, o provedor, muito bem, mas eu faço um provedor, defendo Sintra, defendo a Câmara, defendo os municípios com toda mas penso que não pode ser, porque o provedor tem que ser eleito por 2/3 dos deputados da Assembleia Municipal. E eu penso que seria da mais elementar justiça. Porque eu sofro na carne. E se houvesse um provedor, eu e os meus fregueses, se houvesse um provedor do município, se calhar nós podíamos, as nossas reclamações, os nossos desejos, as nossas pretensões, talvez pudessem ter um seguimento que não tem agora. Porque, eu dou um exemplo, sei lá, isto para mostrar que nós deveríamos poder mostrar o nosso desagrado. Por exemplo, a diferença entre uma junta urbana como a de Algueirão e Martins, que fico muito satisfeito. Até porque moro. Habitualmente venho dormir a Mem Martins por questões familiares, não posso estar a pernoitar em Magoito.
por questões familiares, dirijo-me para Mem Martins e fico contente com a estrada de Mem Martins toda arranjada, com rotundas no Casal de São José, agora estão a bacia de retenção toda arranjada, a estrada que vem da Cavaleira por baixo do comboio foi toda novamente arranjada ao abrigo das garantias. Agora estão a fazer uma estrada desde a Escola de Oressa, estão a arranjar passeios. Isto são milhares, centenas e centenas e centenas de milhares de investimento numa freguesia. Depois vamos para Queluz, vamos para a Gualva, Cacém, São Marcos, são milhões, Rio de Moro. E depois vimos que as freguesias rurais, exceto Colares, porque o Sr. Presidente gosta muito de ir fazer BTT ao domingo e gosta muito de ir à Praia Grande e então comer um robalinho, penso eu, um robalinho lá no restaurante, e gosta de ver a praia arranjada, excetuando a praia a Praia Grande, que fez ali uma obra fabulosa, gastou-se ali muito dinheiro, mas está uma obra boa. Duvido que num grande temporal aquilo aguente a fúria do mar, mas a intenção também conta. Eu recordei. O meu amigo Nuno, e depois poderá no próximo programa dizer o contrário, e portanto eu sinto-me triste, porque na minha junta vamos a caminho do 3º ano, investimento da Câmara Municipal de Sintra, zero. Zero. Se calhar estava tudo feito. Não, continuamos a ter a falta de tudo. E posso lhe dizer que em 3 anos a Câmara até poderá facultar esses valores, mas foi alcatroado parte da Rua da Serra, foi alcatroado um espaço de multiuso até à Rua do Coval e depois zero. E portanto eu acho que havendo um provedor, as pessoas podiam reclamar ao provedor do Munícipe e poder o Sr. Presidente ser interrogado. Porque nós não podemos contrariar o Sr. Presidente da Câmara. Na última Assembleia, o Movimento Sintrenses com Marco Almeida, do qual eu tenho a honra de fazer parte, não concordou com uma proposta que o Sr. Presidente pôs na Assembleia Municipal, que era o facto da Câmara delegar competências num vogal da área metropolitana de Lisboa sobre transportes. E nós não concordamos porque não concordamos. Temos as nossas diferenças. E ainda por cima, aquilo foi metido na Câmara de manhã, no mês da manhã para a tarde foi pedido para aceitarem na Assembleia, não discutimos, ninguém discutiu nada disso, conversámos entre todos um pouco e até recusámos a aceitação dessa proposta. Perdemos. E perdemos também essa votação. E o Sr. Presidente disse imediatamente, apontando o dedo para os presidentes de junta do Movimento Sintrenses com Marco Almeida, vocês deviam não ter transportes e nem vai mais um tostão para a vossa freguesias. Isto não é possível. Isto nem no tempo do Salazar ele dizia, pensava, mas não dizia. O Salazar fechava-se em copas. Eu vou tramar aqueles gajos, mas não digo nada a ninguém. Agora não. O Sr. Presidente na Assembleia disse essas freguesias que votaram contra esta proposta deviam deixar de ter transportes e não levam nem mais um tostão. Disse-o várias vezes. Ora, se houvesse um provedor, neste momento, a queixa já tinha entrado no provedor, e pelo menos nós ficávamos um bocadinho mais aliviados. A pergunta que eu ia fazer antes de passar ao Alexandre já está respondida. Eu ia perguntar se isso teria alguma coisa a ver com o facto da junta ser de um movimento e não de um partido. Alexandre, sobre o provedor. Pois tem. Vamos ler o que é que o regulamento da própria Câmara aprovou. Diz, portanto, o provedor, a função visa a defesa e promoção dos direitos e interesses legítimos dos municípios face aos atos dos órgãos e serviços municipais. Portanto, o provedor, no fundo, funciona como um contraponto, porque tem que ouvir alguém ali que ouve os municípios e que, de algum modo, tenta perceber como um provedor numa empresa, como um provedor que, de algum modo, tenta perceber o que é que a pessoa que apresenta a queixa está a querer dizer e dar seguimento pelos meios, que são bastantes. Não sei se sabiam, tem direito a um quadro de pessoal.
Portanto, não é sozinho. Tem direito a um quadro de pessoal para ser aprovada pela Câmara e Assembleia Municipal. Poderá propor, o provedor municipal apresentará proposta de quadro de pessoal para ser aprovado pela Câmara. Tem ao seu dispor serviços de apoio técnico e administrativos próprios. Portanto, isto não é uma figura de alguém que a gente pega no telefone, desabafa. Isto não é propriamente o consultório da Maia, tipo, 24 horas. olha, estou aqui com uma dor. Não é isso. Estamos a falar de alguém que pode ter um efeito profundo. Ora, exatamente. O problema, se calhar, talvez seja esse. É porque quando nós não gostamos de ouvir críticas, então, se calhar, imaginem o que é não gostar de ouvir críticas e ter que ter alguém que nós não podemos deixar de ouvir, que até tem meios interessantes para se fazer ouvir e que é uma chatice, não é? Portanto, eu acho que se calhar é por isso. Por isso é que eu gostava de, se um dia alguém dos que aqui está chegar mais acima e mantendo este espírito que nós estamos a ter aqui, eu gostava que este provedor fosse eleito. Não fosse nomeado. Porque vejam uma coisa, o artigo 2º diz uma coisa, designação. É designado pela Assembleia Municipal, portanto é votado na Assembleia Municipal, por maioria de 2/3 dos seus membros em efetividade de funções, sob a proposta da Câmara e toma posse perante o Presidente da Assembleia Municipal, da Presidente da Assembleia Municipal, sendo independente e exercendo com imparcialidade em relação a todos os órgãos autárquicos. Bem, a linha 1 do artigo 2 é contraproducente em si próprio. Porque como é que alguém pode ser independente se foi nomeado pelos poderes? Quer dizer, por muita independência que tenha, podemos ir buscar uma figura que é superior e que... Mas como é designado pelo Presidente da Câmara... Alguém que designa... Vamos ver, quem é que designa um árbitro que pode estar contra si? Quer dizer, acho que a própria lei da sobrevivência política nos diz que isso não é lógico. Portanto, para mim, eu gostava muito que esta função existisse, mas fosse por eleição. Hoje temos meios para eleger, quer dizer, isto não é bem uma eleição que precise de um plebiscito como é as eleições autárquicas, mas de certeza com os meios que hoje temos eletrónicos ao nosso dispor. No caso de Sintra, isto é só um parênteses para comentarem. Com certeza. Sintra é governado por um partido que inventou as primárias, ou seja, deixa os não militantes escolherem o nome para... Exatamente. Portanto, tem toda a lógica que uma pessoa Não destas... deu resultado. Agora, Mas funcionou. deu isso como provedor. Mas há uma coisa aqui que eu gostava também só de chamar a atenção, é que os provedores podem ser realmente este grilo do Pinóquio, em que vai dizendo umas verdades, só ouvir um ou ouvir o outro, enfim, há dois grilos, mas pode funcionar como uma almofada na qual nós damos socos. Eu passo a explicar. Se for uma almofada, nós podemos soquear o que for preciso, porque depois nada acontece. Cansamo-nos e nada acontece. Eu gostava que este provedor não funcionasse como um adormecimento, ou seja, eles não resolvem. Vou apelar ao provedor. E depois o provedor anda ali com aquilo, o tempo passa, a inquietude... Não vai providenciando nada e com o tempo, que é possível fazer isto, todos nós sabemos fazer isto, pomos lá os papéis uns debaixo dos outros e aquilo vai-se perdendo e a queixa acabou por se diluir no tempo. Portanto, se o provedor for para isso, for apenas para acalmar as hostes e parar com a conversa, então se calhar não vale a pena ter provedor. Temos 3 minutos de programa para acabar e eu propunha o seguinte, que se discutisse, estamos a 2 anos e meio... 1 e meio. Não, sim, estamos já vai, estamos vamos a caminho de 2 anos, já estamos em 2 anos e meio. O provedor tinha 30 dias Para ser exato. 30 dias. Nós vamos em 24 mais 30 meses. Em vez de ser um mês, vamos em 30. E isto já foi. A pergunta é, será que ainda vale a pena? Vale Vale sempre a pena. Até ao fim deste mandato? Vale sempre Vale a sempre pena. a pena. É uma coisa que se resolve de um dia para o outro. O Sr. Dr. Basílio Horta nomeia-me a mim, por exemplo, eu tomo posse amanhã e estou em atividade... Não, tem que ir à Assembleia 2 terços. Então, mas a Assembleia, se ele consegue pôr propostas de manhã para a noite para aprovar aquilo que lhe interessa, e eu não discuto que não seja bom.
eu tenho o direito de não concordar. Portanto, se o Sr. Presidente da Câmara consegue pôr uma proposta hoje na reunião de Câmara, consegue pô-la hoje na Assembleia, consegue votá-la num dia, epá, um provedor elege-se no meio. Ele não é nomear, ele indica ao Presidente da Assembleia e o Presidente da Assembleia marca uma Assembleia para passar de 4 a 5 dias, uma extraordinária 4 dias. E pode-se nomear. Ele não tem interesse, porque é lógico que, olha, que se eu tivesse um provedor, ia dizer que estou há 1 ano ou 2 à espera que se veja os limites da freguesia de São João das Lampas, porque a Câmara de Mafra recebe os IMIs e quem trata dessa faixa, que na brincadeira até lhe chama faixa de Gaza, mas é o Seixal e o Pobral, ninguém trata de nada, que me cortam a água dos chafarizes públicos em 7 ou 8 localidades, ninguém faz nada, que tanta coisa, que o saneamento básico, passado 2 anos e meio, 0 e foi prometido, sei lá, tanta... Vá lá, as pessoas agora já vão ter comigo e perguntam-me quando é que o Primeiro-Ministro muda de casa. Portanto, ele mora em Fontanelas, perguntaram-me se ele podia mudar de casa. E eu perguntei porquê. Porque foram-lhe lá arranjar a rua, mal ele foi eleito, taparam buracos, trataram daquilo tudo. E se ele agora mudasse de casa... Se ele tivesse uma semana em cada casa da freguesia, eu tinha os milhares de buracos da freguesia todos tapados. Mas pronto, o provedor seria muito justo, porque assim tenho que esperar pelas presidências abertas para poder dizer ao Sr. Presidente da Câmara aquilo que em 2 anos e meio não foi feito, que é tudo, porque tudo o que se passou até agora está completamente... Presidências abertas, para as quais o movimento não é convidado. Sim, porque... Mesmo sendo uma freguesia do movimento, porque no entender do Sr. Presidente da Câmara, o movimento de interesses com Marco Almeida não trabalha porque não tem pelouros, não trabalha. Alexandre, para terminar... Eu gostava muito que este provedor realmente existisse de uma maneira útil e realmente eleita pelas pessoas, não apadrinhada por nenhum dos poderes. Até porque era interessante ver qual era a reação das pessoas, ou melhor, do funcionamento da Câmara perante as iniquidades que passam por este Conselho, que tem uma parte rural gigante, fenomenal em potencial, abandonada, que tem uma zona urbana degradada, que agora com a crise e com a fábrica de desempregados que nós temos, vai ser muito complicado de gerir, sem querer entrar na vida das pessoas. Porque há aqui uma tendência, por exemplo, e não quero criticar aqui ninguém, mas aquela tendência que houve imediatamente à morte destas 2 crianças aqui em Caxias, que eram sintrenses, veio-se apelar à criação de um gabinete de apoio à vítima, enfim, uma série de... O Estado tem esta mania de, perante um problema, criar uma solução estatal gigante. Quer dizer, se a senhora tinha... O que nós temos é que ensinar às nossas filhas a não aceitar levar nada de ninguém. Ou seja, se a senhora tinha problemas em casa com violência doméstica, nós temos que ensinar às nossas filhas que, ao primeiro ameaço, imediatamente recorrer à família e que não tenham vergonha de dizer o problema. Agora, criar gabinetes, ou seja, estruturas estatais, em cima de estruturas estatais, para qualquer dia fazermos entra na nossa casa para fazer o teste do algodão para saber se está tudo bem e clinicamente ascético perante algo que uns iluminados dizem que é a vida perfeita, eu acho isso muito complicado. E daí o provedor. O provedor deve ser muito importante para ouvir este mandato. Quer dizer, eu penso que sim, mas com estas regras... Veja uma coisa, se há 2 anos e meio ainda não foi eleita a pessoa, ou nomeada, perdão, a pessoa... Não, eleita. Eleita? Pela Assembleia. Não, é ratificada pela Assembleia, não é eleita. Mas tem que ter 2/3. Ouça, se o nome é aquele, não há outro... Pronto, se a pessoa... O problema é que se esta lógica continua, a pessoa que virá agora no ano e meio será alguém que é obediente. Portanto, se até agora não apareceu, o que aparecer vai ser, se calhar, muito obediente. E para a obediência, já chega. Chegamos ao fim de mais este Troika de 4. Vamos ter novidades muito em breve. E antes de acabar, queria dizer que, entretanto, enquanto não há provedor, a Saleia TV tem um provedor sombra.
provedorsombra@saloia.tv, é o Adriano Filipe. Se alguém quiser levantar questões, podem mandar e-mail. Novidades sobre o Troika de 4. Damos no próximo programa. Até lá.